Ei pessoal, não é novidade que a Podchance traz-nos a série A Mesa. E começa agora mais um episódio, que é o quarto episódio, e hoje para apresentar o tema da mesa para os confins da terra, nós convidamos nosso amado irmão Jojo Alar. Seja muito bem-vindo, Jojo Alar. Muito obrigado. Olá a todos, olá família, olá colegas, amigos. Amém. E cá estou, vamos ver isso. E juntamente comigo nós temos os nossos hosts do momento. O nosso irmão Jaime Júnior e o nosso irmão Ikumi Moniz. Amém. Então hoje nós estaremos a falar do tema, né, que antes mencionei, da mesa para confins da terra, que é tudo abordado dentro do livro de Atos. Amém. Gostaríamos de saber quem é Jojo Alar. Bom, mais uma vez quero agradecer pelo convite que vocês me deram para cá estar. Bom, Jojo Alar é um bocadinho difícil falar de mim, porque é tanta coisa que as pessoas especulam que eu sou e acabo ficando sem saber como e de que forma começar a explicar quem eu sou. Mas, pronto, eu sou Jojo Alar, tenho 21 anos de idade, sou palestrante motivacional e pregador da palavra de Deus. Amém. Então acho que essas duas coisas me identificam muito e prefiro usá-las para me identificar. O resto acredito que são subdivisões dos dois pilares que acabei de falando aqui. Amém. Jojo, eu dizia não, eu falo agora, tu vais cortar essa parte. Então, Vamos falar de gravação, você esquece que está sendo gravado, fala tudo. Mas assim, Jojo, sabendo que estivemos aqui a comer e a beber da palavra de Deus nos outros episódios em que o pecador ele se assentou à mesa com Jesus, ele foi transformado em filho, e depois do pecador, o filho, já sendo filho, né, comer da palavra de Deus, estar assentado à mesa com Jesus, existe uma missão que Deus tem para os seus filhos, né, que não se limita em estarmos somente assentados à mesa. Qual é essa missão? Existe uma missão, ou qual é essa missão que Deus tem para os seus filhos depois que nós comemos e bebemos daquilo que Jesus tem para nos oferecer à mesa? Ok, bom, eu vou dizer uma coisa muito simples. Amém. Quando nós nos assentamos com Jesus, nós sempre ficamos na perspectiva de receber ou beber alguma coisa da parte de Deus. E sempre que Deus nos chama a fazer uma pequena conversa, Ele tem sempre um determinado objetivo de colocar alguma coisa na nossa vida. O simples fato de Jesus conversar conosco é onde inicia a nossa missão. Porque se nós estamos em contato com Ele, Ele em contato conosco, nós acreditamos que Ele tem alguma informação para colocar na nossa vida. Amém. Jesus tem uma identidade ilimitada. E nós, como homens, temos uma identidade limitada. Tudo que Ele coloca em nós, por vezes nós até podemos pensar que é muito difícil nós cumprirmos. Mas quando Deus olha para nós, Ele não vê dificuldade em nós cumprirmos certas coisas. Amém. É por isso que quando Jesus olha para ti, te dá missões que você questiona. E diz, não, isso que Deus me deu, não estou preparado para cumprir. Mas se Deus sabe que te deu uma instrução, Deus tem a noção de que você pode cumprir. A nossa missão começa quando nós aceitamos a Jesus. Aceitar a Jesus é aceitar a mentoria dele, é aceitar a correção dele, é aceitar a direção dele. Amém. E aceitar o molde dele. E não só, temos a repreensão que ele dá. Amém. Amém. Quando eu estou com Jesus, eu tenho que ter em conta que não é simplesmente a missão que eu vou receber. Eu vou receber também repreensões na missão que eu vou cumprir. Jesus te dá uma missão. Olha, Jaime, eu quero que tu tires este copo e coloques na tua direita. Jesus tem noção de que aquele copo pode ficar na direita, mas ele nunca vai te explicar o processo para você levar o copo até a direita. Amém. O que acontece com as pessoas? Elas têm noção da missão que têm que cumprir, mas não têm noção dos processos que têm que passar para chegar na missão. É por isso que você deve ver muitas pessoas que recebem profecia, recebem a conclusão da profecia e poucas vezes recebem o processo para o cumprimento da profecia. Todos nós temos uma missão da parte de Deus. Só cabe a cada um de nós descobrir como manifestar
esta missão que Deus nos deu. Yes. Eu estava a conversar contigo uma vez, eu disse que José foi chamado para ser governador. Yes. É uma missão que ele tinha. Os discípulos foram chamados para ser apóstolos. É uma missão que eles tinham. Mas para aquela missão se manifestar neles, eles precisaram ter conhecimento de um Deus. E quando você decide aceitar a Jesus, você aceita um espírito de governar. Yes. Amém. Veja uma coisa. Quando você não tem uma missão bem explícita, significa que o espírito que tenta governar é um espírito desorganizado. Yeah. Mas quando tu tens o Espírito de Deus, estás a cumprir ou não, aquele Espírito vai te incomodar a cumprir alguma coisa. Como é que eu posso sentir que estou a cumprir a vontade de Deus? A paz de Espírito é a chave para nós sentirmos que estamos no caminho certo a cumprir as coisas de Deus. A paz de Espírito é uma chave que Deus dá ao homem para que o homem possa usar as mesmas chaves para cumprir o propósito que ele tem aqui na terra. Se estiveres a fazer uma coisa sem paz, tens que questionar a Deus se é da vontade dele ou não. Mas não significa que não ter paz no ambiente é para você abandonar. As tantas, não ter paz no ambiente, Deus já quer te ensinar alguma coisa naquele lugar. Exatamente. Por isso que eu me preocupo muito com as pessoas que pensam que Deus não é com elas pela multidão de problemas que vivem. Eu, Jojo, aprendi a receber de coração aberto todos os problemas da minha vida. Yes. Porque eles são os meus docentes. Se eu não tivesse problema, eu não teria nenhum docente na minha vida. Yeah. Eu não saberia o que estou a fazer de certo e o que estou a fazer de errado. Tá vendo quando você está na faculdade? Tem um docente que você não gosta. E se você não aprende com ele, vai chumbar. Vai repetir aquela cadeira durante muito tempo. Isso acontece quando nós ignoramos problemas. Pensamos que pelo ignorar aqueles problemas estamos a vencê-los. Não. Você está a negligenciar um docente que quer te levar para um outro nível. Teu problema é teu docente. E ele vai colocar matérias na tua vida para você cumprir. Quantas vezes rendemos com cálculo na escola? São ingredientes que têm a ver com a disciplina que o nosso docente dá. Então, o cristão precisa entender que ele tem alguma coisa da parte de Deus. Só que para a coisa se manifestar ou para ele descobrir, ele tem que questionar a Deus. Descobrir a paz de espírito e saber aonde é que ele se enquadra. Os nossos talentos são uma das ferramentas para nós identificarmos qual é nosso foco e objetivo ministerial. Teu talento é uma ferramenta para você descobrir aonde Deus quer te levar. As pessoas pensam que só vão servir a Deus por estar no púlpito. As pessoas só pensam que vão servir a Deus se um espírito profético descer neles. Eles apontarem as pessoas, eu estou a ver. Não. Existem várias formas de servir a Deus. Você sabia que até um morador de rua está a servir a Deus? Porque pelo simples fato dele ser colocado na rua, está a servir como uma ferramenta para te retificar você, que vai lhe dar uma mesada ou um dinheiro na rua. Todos nós estamos a operar. É errado nós pensarmos que moradores de rua não estão a ter chamado. Estão a ter chamado deles. É errado nós pensarmos que prostitutas, moradoras de rua, bandidas ou bandidos, aqueles todos têm uma instrução. Você já parou para se perguntar que até Deus tem plano de enviar um bandido para aqui na terra só para poder lhe ensinar alguma coisa. Dar a vida dele, dizer você vai ser bandido por um tempo. Até ele se encontrar. Quantos bandidos nós temos que hoje são pregadores? Quantas proteções nós temos hoje são evangelistas? É tudo sobre um propósito. Deus tem um propósito na vida do homem, mas importa que o homem se dê tempo de descobrir qual é o propósito dele. Se não descobrir o teu propósito, vais viver uma vida que parece tua, mas que não é tua. E vais viver uma repetição de uma vida que alguém na tua família teve e não se deu bem. Se questiona, será que minha vida é repetição da vida de alguém na minha família? Aí é uma outra dimensão de espíritos familiares que governam. Então é um outro assunto. Mas tens que entender que tu tens um chamado da parte de Deus. Se ainda não descobriste, tens que te dar tempo.
Porque o tempo é muito curto. Nós temos pouco tempo aqui na Terra. Amém. Só que Satanás nos faz pensar que temos muito tempo. Por isso que cancelamos o que temos que fazer hoje. Yeah. E queremos fazer amanhã e ele nos pega dia seguinte. Yeah. Então, mais ou menos isso. Amém. 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 Yeah. Muito importante. Eu nem sei de onde vou começar. Tanta coisa. Acho que esse será o episódio mais longo. Então, Esse episódio vai ser o mais. Então, você breve. Graças a Deus, mas. Sim, mas eu gostei muito de quando tu. Sobre tudo que falaste, né? E sobre o Espírito Santo, sobre os dons, o chamado, a capacitação e tudo isso. Lá no início tu falaste do Espírito que capacita. E é Espírito Santo, neste caso, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um molde. Oh meu Deus, tu falaste, eu próprio vou assistir muito esse episódio, sabe? E tu falaste de um molde, nós recebemos uma capacitação. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos uma capacitação. E a Bíblia, no livro de Atos 1:8, ele diz que mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas. Quer dizer que se a palavra de Deus diz que serão as minhas testemunhas, quer dizer que alguma coisa vai acontecer. Nós só testemunhamos quando alguma coisa acontece. Então, mas só vai acontecer a coisa para testemunharmos quando recebemos o Espírito Santo, quando recebemos a capacitação, quando recebemos o molde. Mas dentro do nosso tema, que é da mesa para os confins da terra, eu quero saber a função do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo quando ele te envia. Grande pergunta. Amém. Bom, Amém. é assim. O Espírito de Deus é completamente ilimitado. O Espírito de Deus carrega consigo tudo que o homem precisa. Primeira coisa, o versículo diz que nós vamos receber o Espírito de Deus. E quando nós recebemos, o Espírito de Deus vai nos encher, nos capacitar. E depois dele nos encher, nos capacitar, nós seremos testemunhas do enchimento que recebemos. Tanto em Judeia, tanto em Jerusalém, em outras palavras. Vamos receber o Espírito de Deus, o Espírito vai nos instruir e seremos testemunhos. África do Sul, Estados Unidos da América, Inhambane, Gaza. Os confins da terra, Jesus está tentando dizer, em todo lugar que vocês colocarem a planta do vosso pé, vocês vão testemunhar do que foram cheios. Agora, o Espírito de Deus tem uma missão na vida do homem. Come on. Mas para o Espírito entrar na vida do homem, o homem tem que aceitar. É por isso que Jesus não arromba portas. Ele bate a porta. Apocalipse 3:20. Temos tudo da parte de Deus. Mas Jesus nunca vai arrombar teu coração para te dar. Tens que aceitar. Receber o que Deus quer te dar. Estudar como praticar o que Jesus vai te ensinar. Nós temos 3 dimensões de conhecimento. Temos a dimensão de estudar a Bíblia, temos a dimensão de ler a Bíblia e temos a dimensão de meditar na Bíblia. Muitos lêem a Bíblia, não meditam na Bíblia. Tem outros que estudam, os chamados fariseus, os conhecedores da lei. Muitos deles estudam, mas não têm revelação. É por isso que Nicodemos perguntou se podia entrar no ventre da mãe para nascer de novo. Tinha conhecimento, tinha lei, não tinha revelação. Então, desde o momento que eu aceito Jesus, eu tenho que colocar na minha mente que tenho que estudar o que eu tenho e como meditar para ele me revelar o que fazer. Porque eu não posso me converter simplesmente para estar ali no caderno da igreja que Jojo Alar foi convertido nessa igreja. Não. Logo depois da minha conversão, é um processo que eu tenho que passar para descobrir o que eu tenho. Até ontem Jojo Alar era bêbado. Até ontem Jojo Alar era mundano. Mas eu tive que aceitar um espírito me governar. O Espírito de Deus tem a função de levar o homem até próximo de Deus. Completamente. É a primeira responsabilidade que o Espírito de Deus tem. A oportunidade global que todos nós temos é de herdar o reino de Deus. Todos nós temos direito de herdar o reino de Deus. Mas eu decidi para mim mesmo, não quero só herdar, quero viver o reino de Deus ainda aqui na terra. Eu quero descobrir isso. É por isso que a Bíblia está dizendo assim, está dizendo que
essa fé que tu tens é loucura para as pessoas que perecem. Porque você vai falar de revelação, arena profética, Deus de testemunhos. Para um mundano, isso é paranoia, é loucura. Mas para quem entendeu que o Espírito de Deus é importante na sua vida, vai saber que quando alguém diz a paz do Senhor, é uma bênção para ele. Abre portas para você. Eu aprendi uma vez disso numa ministração, que minha pregação não começa quando a pregação está no meio. Minha pregação começa quando alguém diz a paz do Senhor. Aleluia. Porque está fazendo o quê? Está a dar uma paz e está a colocar na minha vida. Mano, quantos a paz do Senhor você recebe por dia? Você diz que Deus não fala contigo. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele tem uma missão na nossa vida. Ele tem a missão de nos aproximar de Deus, nos colocar na santidade e nos aproximar da manifestação do cumprimento do nosso chamado. Deus não quer simplesmente para nós nos convertermos. Ele quer para nós nos convertermos e descobrirmos o que carregamos. Para estarmos em cooperação com Ele também. Nós somos cooperadores do reino de Deus. E nossa vida é um testemunho verídico da existência de Deus. Como pode uma prostituta largar a prostituição, virar evangelista? Como pode um pecador que matava pessoas virar salvador de almas? Como pode? Não se explica essas coisas. Explica. É loucura. Se é loucura, prefiro ficar nessa loucura que é o gospel. O mundo já está mal. Então prefiro ficar nessa loucura que é de Deus. Lá fora, lá tá pior, mano. Tá pior. Então, o Espírito de Deus tem a missão também de levar o homem à sua essência. Ok? Porque quando nós nascemos, às vezes entramos, vivemos num mundo ou crescemos num mundo que não nos pertence. Então o Espírito de Deus, quando te encontra, ele te leva à tua essência. Para você ter noção do que é ser salvo e o que é ir ao inferno também. Então te desperta. Exatamente. Só que nunca podemos assustar as pessoas com o inferno. Exatamente. Temos que informar as pessoas sobre as boas novas. Amém. Aí a pessoa vai... Eu prefiro que a pessoa descubra sobre o inferno lá frente, sozinha. Eu vou te contar coisas boas. Porque o reino de Deus é novidade, é boa coisa, é promessa, é coisa bonita, mano. Amém. Se você encontrar alguém na parada e tentar falar de inferno, vai te fugir. Exatamente. Como você quer trazer alguém para o reino de Deus se você não tem exemplo? Exatamente. Eu quero levar as pessoas para Deus, mas o Espírito de Deus tem que cobrar em mim exemplo. Não importa se eu falho quantas vezes, se o Espírito de Deus me cobra, Jojo, retifica, eu tenho que retificar. Não importa que você vai perder, mas retifica-te em Deus. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Amém. Para descobrir a missão de Deus. Deus tem missão específica na vida de cada um. E completamente diferente. Nós temos que descobrir como entender e como praticar. Amém. Amém, João. Uau. Aqui está para partir cadeira. Tá aqui. Ele está a conseguir sentar. Amém, mano. Até vou continuar aí onde estava a falar sobre o Deus tem uma missão específica para cada pessoa. Em Atos 13:2 vemos que quando os discípulos oravam, jejuavam, o Espírito Santo separou o Paulo e Barnabé, né? Então era mesmo sobre isso que eu queria falar, que eu queria perguntar a ti, né? Sobre essa missão específica. Existe um propósito específico para cada pessoa? Além do propósito geral, existe um mesmo específico. Bom, antes de eu responder essa questão, eu vou dar um apoio bíblico. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ok? Todos nós somos chamados para ser salvos. Todos nós somos chamados para herdar o reino de Deus. Todos nós somos chamados para ser abençoados. Mas por que poucos são escolhidos? Afinal, onde é que está o problema de todos nós recebermos palavra, mas poucos de nós sermos escolhidos para cumprir certas coisas? Minha família toda é chamada para a salvação, mas são poucos que são escolhidos naquela família para poderem cumprir um chamado específico. Será que Deus não tem plano com todos? Deus tem. Será que Deus só escolheu poucas pessoas para serem pilares que nós seguimos hoje para nos representarem? Será? Não. O chamado específico revela uma área determinada que cada um deve operar para cooperar com outra área que Deus revelou a outra pessoa.
Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou evangelista. Tu és profeta. Ele é doutor. Ele é mestre. São chamados específicos que cooperam para o crescimento do corpo de Cristo. Amém. Amém. Então eu tenho que descobrir como o meu chamado pode cooperar com o teu chamado. E como o teu chamado pode cooperar com o meu chamado e construirmos o corpo de Cristo. Mas o que acontece? Hoje em dia lutamos. Queremos comparar qual é o chamado mais pesado. Qual é o chamado... Até, desculpa te cortar até. Queria que aprofundasses mais nessa parte. Qual é a dificuldade de pessoas com chamados específicos cooperarem, né, para o reino de Deus? Porque pessoas que têm chamado específico, nós aqui estamos assentados à mesa, mas qual é a dificuldade de você profeta, você evangelista, você apóstolo, eu mestre, cooperarmos para o crescimento do corpo de Cristo? Satanás não gosta de união. Ele destrói as pessoas, porque ele sabe que um povo unido é crescimento no reino de Deus. São almas a serem salvas. Então, se ele descobre que Jaime tem um chamado e quer entrar em cooperação com ele, ele vai criar condições de você ter orgulho e pensar que teu chamado é suficiente para ti e que tu não podes cooperar com ele. Então, surge o orgulho. Quando eu penso que tenho uma coisa, orgulho sobe. E eu penso que vou fazer a coisa sozinho. Outra coisa, quando nós não temos algo, é difícil nós cuidarmos. Quando nós temos algo que perdemos, descobrimos que tínhamos que cuidar. Valorizamos. Temos que valorizar tudo aquilo que nós carregamos. Está a perceber? E Satanás não está feliz, mano, com essa união de pessoas. Ele não está feliz. Veja uma coisa, vou falar uma coisa muito forte agora. Satanás tem um plano de destruir o ministério de cada pessoa aqui na Terra. Quando você se converte, você tem que saber que Satanás já está a mandar lutas para a tua vida, está a mandar problemas que é para você dizer isso aqui de seguir Deus não é bom. Quantas vezes eu senti paz quando estava no mundo e pensava que as coisas estavam bem na minha vida, mano? Quando me converti, quer dizer, as coisas parece que começaram a piorar, a se estragar. Meu irmão, você até tem vontade de voltar. Para chegar em Jerusalém, muitos desistiram lá na terra prometida, melhor, a caminho da terra prometida. Hoje até falaram mal de Moisés, disseram, mano, por que você não nos deixou lá no Egito? Lá tínhamos carne, tínhamos verdura, tínhamos tudo, mas está nos levar aqui para passar mal, pai. Podemos deixar lá até concubinas tínhamos lá. Aqui temos que ficar assim porque Deus está a falar conosco. Mas Deus hoje em dia já nem abre céu para falar conosco, por quê? Já nem abre céu para... Por quê? Alguma coisa não está organizada no corpo de Cristo. É por isso que nós sempre vamos identificar muitos problemas. Ok? Mas, em suma, Deus tem sempre um projeto na nossa vida. Deus tem sempre um plano, um objetivo nas nossas vidas. Nós precisamos ter em mente que o plano de Deus nunca vai morrer. Há uma coisa que nós temos que refletir. Se tu carregas algo de Deus, tens que olhar o que tu carregas como uma prioridade na sua vida. Tá bem? Se não olhas a tua prioridade, ou chamado como prioridade, corres o risco de viver necessidades e não prioridades. Muitos de nós vivemos necessidades e não prioridades. Amém. Geralmente o que é prioritário fazermos é o mais difícil. Eu comentei uma vez com ele, eu disse, o que eu tenho que fazer, não estou a fazer, mas é a coisa que eu preciso fazer. Porque prioridade é uma coisa que não é qualquer um que faz. Se você está cumprindo algo que é prioritário para ti, parabéns para ti, mano. I respect you too much. Mas se você não está a fazer o que é prioritário para ti, ainda estás nas necessidades. Qual é a tua necessidade? Vou dar um caderno, como eu falar com ele, vai escrever tudo que estás a precisar. Mas 10 páginas. Mas escreve lá o que é prioritário, as dificuldades. Temos um chamado específico para cumprir, mas em suma, temos que crescer com a perspectiva de que deve ser evoluído é o corpo de Cristo, não nós. Nós somos dados como as ferramentas para elevar o corpo de Cristo. Amém. Uau.
Zero para casa. Glória a Deus. Não, é muita revelação. Eu creio que é muito profético isso que estamos a falar. E Jojo, vou te perguntar agora também. Tu falaste de chamados específicos que verdadeiramente não é para o nosso crescimento essencialmente, mas para o crescimento do corpo de Cristo. Amém. Né? Nós sabemos que uma mulher e um homem de Deus, eles caminham, mas a Bíblia enfatiza sobre o jejum e a oração Ok. na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Qual é a importância dessa combinação jejum e oração? Sem fugir também da palavra essencialmente, mas qual é a importância dessa combinação jejum e oração na vida de um homem de Deus e uma mulher de Deus? Tu podes ter o melhor carro da tua vida estacionado na tua garagem. Mas se não tiveres carta de condução, nunca vais conduzir o carro que tu tens. É teu, compraste com teu dinheiro, mas se não tens carta, não estás habilitado para conduzir. Precisas da ferramenta, a carta de condução, para quê? Para conduzir o carro. Yeah. Não que o carro não anda, mas tu, para usares o carro, precisas da carta de condução. O jejum e a oração são dois componentes que precisam estar juntos para você andar. Vamos supor que o jejum é o carro e a oração é a tua carta de condução. Queres conduzir o carro, vais empurrar o carro porque é teu, com as tuas mãos. Enquanto podes entrar na escola da escola de condução, para tu teres acesso à carta de condução, conduzires o teu carro, é o mais prático. Logo, o jejum e a oração são dois componentes que ativam a violência do espírito. Ok. E eles criam condições de tu chegares mais próximo e com mais rapidez naquilo que é um projeto que está no teu caderno. O jejum e a oração é uma aceleração para o mover do Espírito de Deus. Um homem louco pela oração e louco pelo jejum movimenta o reino de Deus. Yeah. E o reino de Deus sente-se culpado por não agir a favor de um homem assim. Um homem sedento mexe com o reino de Deus. Tem vezes que Deus manda descansar anjos por causa de Jaime. Tem vezes que Deus manda descansar querubins por causa de Jaime. Tem vezes que Deus manda descansar querubins e serafins por causa de Jaime. Diz, relaxa. Tem alguém lá embaixo que está a buscar de uma forma surpreendente. Está a orar, está a jejuar, está a ensinar, está a motivar, está a ajudar. Tu estás a criar condições de teu espírito ser violento. Essencialmente, o que é ter um espírito? Porque acho que talvez pode gerar uma dúvida em casa. Exatamente. Quando te referes ao nosso espírito ser violento, é especificamente em quê? Okay? Aí que está o significado da loucura do evangelho. Quando você fala da violência do espírito, para quem está no espírito vai entender o que eu falei. Mas quem está assistindo e não sabe o que é de Cristo, quando fala de violência, ele pode olhar para o lado e procurar alguma coisa que esse jovem vai tentar procurar para ser violento. Estás entendendo? Yeah. Então, o que acontece? O que é ser violento no espírito? É tornar o teu espírito sensível até o ponto de você não precisar orar por certas coisas, mas ter acesso. Tem coisas que eu já não oro para ter acesso. Eu só declaro, as coisas acontecem. Porque o nível espiritual, os degraus espirituais, nós vamos criando condições de ter acesso dia após dia. Só que há um nível espiritual que você já não ora por certas coisas. I don't lose my time for demon. Eu não perco meu tempo com certos demônios. Há níveis de demônios que eu sei que tem que orar, mano. Mas há níveis que eu digo, você estás a ocupar meu tempo. Come out. Okay. Exatamente. Porque o meu espírito está violento até o nível de demônio me ouvir uma vez e ir embora. Não voltar mais. Jesus, quando entrava em certas cidades, a Bíblia diz que Yes. Jesus entrava numa cidade. A Bíblia está a dizer o seguinte, que Jesus carregava uma atmosfera terrivelmente surpreendente, que só de Jesus entrar em uma cidade, a Bíblia diz que demônios, pessoas endemoniadas aproximavam e perguntavam, estás a nos incomodar por quê?
Jesus não pregou naquela cidade, Come on. não evangelizou naquela cidade, nem expulsou nenhum demônio. Mas eles aproximaram e disseram: por que nos incomodas? Logo, a atmosfera de Jesus era tão potente, o Espírito de Jesus era tão violento, que tem atmosferas que ele tocava e não precisava orar, mas demônios iam embora. Come on. Então é o que o cristão precisa, uma atmosfera que lhe permite entrar em um lugar, não precisar orar e alguém dizer: és de Deus. Minha avó ficou curada logo que entraste naquela porta. Alguém está bem logo que... Só meu a paz do Senhor tem que te curar. Ok. Exatamente. Está comigo, tem que te fazer ficar bem. Yes, Lord. Yes, Lord. É a atmosfera. É a atmosfera. Jojo, eu acho que o que estás a dizer tem tudo a ver com o que realmente estás a dizer, né? Sobre níveis e não perdemos tempo com algumas potestades, alguns demônios, porque já estamos a um nível que realmente não devemos perder tempo. Mas para estarmos nesse nível é através do buscar. E quando nós buscamos o quê? Buscamos a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É Jesus. Então, quanto mais nós buscamos Jesus, Jesus que nos capacita e que nos dá nível para chegarmos a um ponto. Porque a mesma palavra que nós buscamos, o mesmo Jesus que nós buscamos, ele diz que ele é a verdade. Amém. E o que liberta é a verdade. A palavra diz que o que liberta é a verdade. Então, quanto mais buscamos, e neste ponto mesmo de jejum e oração, eu sempre digo, nós temos que entender o que jejum e oração significa. No jejum, não é para você estar a pedir, estar a clamar, chorar, rebolar, ficar sujo, não. No jejum é o tempo que você tem que buscar mais a verdade, mais a palavra, mais Jesus, para atingir um nível de libertação. De você chegar num sítio, os espíritos, os demônios, as diversidades serem libertas, porque você já tem um certo nível de verdade para libertar, porque verdade é que liberta. Conhecereis a verdade vos liberta. Quanto mais buscamos Jesus, mais estaremos capacitados a chegarmos à atmosfera e não clamamos bastante e os espíritos dissiparem. A palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem o poder de influenciar. Jesus, ele é o maior influenciador. E Jesus, quando andava com as pessoas, ele era um influenciador dominante. Por isso que ele nunca se deixou levar. Ele que influenciava. E é muito importante nós, como crentes, hoje, sermos esses influenciadores dominantes. Porque muita gente, nós já falamos disso em vários capítulos dessa série, sobre influenciar e sobre andar com as pessoas e você pensar que não vai ser deixado de influenciar. Sempre no meio você deixar de influenciar. E é importante você ser um influenciador dominante. Tocando esse ponto de influência, eu gostaria de saber sobre como nós podemos influenciar e como podemos se posicionar como os influenciadores do reino. Né? Porque nós sabemos que Deus prepara lugares e pessoas específicas para nós evangelizarmos, para nós falarmos de Jesus. Assim como nós fomos salvos por um dia, alguém nos evangelizou, ouvimos alguma pregação, alguém orou por nós. Foi um momento específico, a hora específica que Deus preparou. Nós queremos ser esses influenciadores, como Jesus foi, seguir os passos de Jesus foi. E como nós podemos... A pergunta seria... A pergunta é, como podemos nos posicionar como os influenciadores do reino? O jejum feito sem a direção de Deus atrai maldições. Um jejum feito sem a direção de Deus, ao invés de atrair bênção na tua vida, vai atrair maldição. Porque tu estás a agir de acordo com uma influência que não é da parte de Deus. Quando eu declaro o início do jejum, estou a declarar o início de uma guerra espiritual. Sem a direção de Deus, tu vais entrar num jejum e Deus vai dizer: eu não te mandei entrar aí. Então luta você sozinho com as coisas que você foi procurar. E tem pessoas que jejuam e em contrapartida, em vez de saírem bem, saem piores. Porque entraram numa atmosfera celestial de luta espiritual sem a direção de Deus, porque Deus não está lá para lhes defender. Entrou, jejuou, saiu pior. A Bíblia está a dizer, quando um espírito imundo entra em alguém, quando um espírito imundo sai de alguém, ele anda pelos ares procurando repouso e à procura de quem tragar. E a Bíblia diz que quando um espírito sai, aquela casa fica desocupada. E quando você fica preocupado, fica atrapalhado e perdido, e o espírito percebe que você ainda está muito atrapalhado, ele volta com 7 espíritos piores do que os primeiros. E você torna-se uma pessoa pior do que aquela que era.
Porque você deixou tua casa vazia e não ficou posicionado. Estou a entrar na tua pergunta. Quando eu me converti, eu vou dar um testemunho. Quando eu me converti, eu aprendi muitas coisas. Que não é simplesmente dizer sou cristão que estou posicionado. Não é simplesmente dizer eu vou à videira que eu estou posicionado. Não é simplesmente eu postar versículos bíblicos que estou posicionado. Hoje em dia estou a fumar, estou a beber, estou a fornicar, posso portar versículos no status. Já não muda nada muito na nossa vida isso. Todos estavam a postar versículo. Até o ladrão sabe dizer Deus me abençoe quando eu estiver a roubar. Mas é importante sabermos que o primeiro passo para estar posicionado é estar organizado espiritualmente. Para atrair a paz de espírito e para te dar acesso a outras áreas da tua vida. Você sabia que a tua forma de vestir evangeliza? Eu, em particular, já assinei contratos na minha vida de parceria só pela forma de vestir. Porque eu aprendi que vestir é minha imagem de trabalho, é minha ferramenta. Então, se eu visto bem, vou atrair coisas que teria que atrair pela oração. E já não preciso orar mais por certas coisas. Quantas pessoas você conhece hoje nas redes sociais que vestem bem, mas não tem dinheiro? E que você olha e fica tipo, poxa, isso aqui parece ter muito dinheiro. Cada forma de vestir. E hoje em dia nós pensamos que cristãos vestem mal. Por isso que você vê um fofinho, quando diz que quer se converter, ele tem medo. Porque ele pensa que como cristão veste mal, como cristão se organiza mal, ele pensa que há de sofrer aqui dentro. Mas não. Nós temos que criar condições de fazer as pessoas perceberem que, mano, nós de Cristo também vestimos bem. Olha, já como está. Está bonito, está limpo, está fofo. É exemplo. Há quem vai olhar e vai dizer, mano, afinal no gospel também não se sofre. Exatamente. Evangelizar não é parar na paragem e gritar Jesus te ama. É viver um tipo de vida que vai te permitir evangelizar sem abrir a boca. Yes, thank you, Lord. Só teu simples status. Alguém tem. Você tem que criar condições de só que você postar, motivar a ti primeiro. E alguém pegar e dizer nada, mano. Desafiei minha vida espiritual só de ver status desse jovem. Isso tem que motivar alguma coisa no teu coração. Quando você é um influenciador do reino de Deus, tudo que postas tem influência. Tem peso. E tem pessoas que estão a se inspirar em ti e nem te dizem isso. E você nem sabe. E você nem sabe. Tua queda é queda de muitos. Teu crescimento é crescimento de muitos. Aleluia. Então evita muito pensar que tudo que você faz ninguém está a ver. Você pode fazer uma postagem, ter um gosto, mas 1000 pessoas comentaram sobre o que você postou. Será que é uma pessoa que viu? Não. Há quem vê a publicação e passa. Há quem está a orar por ti e nem precisa colocar like para saber que está a te acompanhar, mas está a orar por ti. Exatamente. Há quem intercede por ti e nem te diz. Há quem vê tuas brincadeiras, mas dentro do quarto dele, ratalabachanta, está a orar por ti. Aleluia. Então eu tenho que me conectar com Deus até o nível de eu entender que Deus não é meu inimigo. Deus é meu amigo. Eu tenho relação com Deus. Deus tem uma relação comigo. E minha relação com Deus, enquanto eu tiver vida aqui na terra, não vai eliminar. Vou viver com Ele. Então, posicionar-se, temos que nos posicionar bem na vida espiritual, temos que nos posicionar bem na vida financeira, é obrigação para nós. Mano, ser cristão não se limita simplesmente em falar em línguas na igreja. Tem que falar em língua na igreja. Está a sair da igreja, logo tem que lembrar de todos os teus problemas financeiros. Não. Jesus te deu a autoridade de você comandar a arena empresarial para o teu favor. Yes. E tens esse domínio. Amém. Só que nós pensamos que não temos. Os princípios de Deus nunca falham por causa do teu estado espiritual. Nunca vai falhar. Sabe por que um mundano tem muito dinheiro? E você diz, esse aqui nem vai à igreja, mas tem dinheiro. Está a obedecer um princípio. E está lá a dar dinheiro. Qual é a tua dificuldade de você cristão de obedecer um princípio e também ter dinheiro? Amém. Quantos cristãos nós temos bem estabilizados? São muitos. São links espirituais. São códigos espirituais. Se nós buscarmos a Deus como deve ser, vamos entender que tem vezes que Deus nem quer para nós irmos orar. É só para nós irmos sentar e dizer, Deus, o que eu preciso começar a mexer? Deus vai te instruir.
posicionar-se. Um cristão tem que ser completo. Tem que estar bem espiritualmente, tem que estar bem emocionalmente, tem que estar bem sentimentalmente, tem que estar bem a nível financeiro também. Tem que estar bem. Você tem que orar. Sabe, a loucura da oração te faz, às vezes, entrar em certas atmosferas sem você perceber. Eu posso entrar na oração, orar por carro, não tem carro, mano. Posso entrar na oração, orar por um iPhone, não tem um iPhone. But we see everything in the spirit. Vemos tudo no espírito. E quando eu tenho acesso ao espírito, eu não estou preocupado com o físico, porque o físico vai ter que me seguir. É obrigatório. Eu entro na oração. Father, I declare, I need money on my bank right now. Já falei no espírito. A Bíblia está me dizendo assim: tudo que ligares no céu está ligado na terra. Tudo que desligares aqui também está desligado lá. Tens domínio para desligar e desligar coisas, mas estás sentado na cama esperando que as coisas vão acontecer na tua vida. Netflix. As pessoas confundem descansar em Deus como viver uma vida de preguiça. Mano, mesmo Jesus teve que trabalhar aqui. Jesus teve que crescer, trabalhar com o pai, carpinteiro. Era Deus ali. Jesus teve que andar com pessoas malucas, pessoas atrapalhadas. Isso é muito profundo. Mas ele teve que trabalhar também. Se até Deus trabalhou, você quer sentar? Se você pegar a palavra de Deus e traduzir o descansar, você vai perceber que não tem estresse. É fazer, mas não ter estresse, porque o estresse ele leva à morte, porque o estresse dá tensão, AVC, trombose E muitas leva à doenças. morte, e muitas doenças. Muitos olhavam mal Jesus, mas Jesus a trabalhar, ele estava a dizer o seguinte: trabalhando eu crio condições de acrescentar os versículos que hoje temos aqui, porque a cada circunstância que eu viver no meu dia a dia, estarei a tirar parábola para os meus putos, que é o que nós estamos a viver hoje. Está a perceber? Por isso que cada circunstância que ele vivia, ele estava a preparar isso aqui para ti. Exatamente, por isso que a Bíblia tem instrução completa. Não há circunstância que você vai viver na terra que a Bíblia não esclarece. A Bíblia tem tudo. Um versículo só pode empregar 10.000 pessoas. Isto é revelações. Estão a encontrar Jesus com prostitutas, publicanos e pecadores. Com os fariseus estão a dizer: Jesus, tu não és Deus. Por que te assentas com esses pecadores? Sabe ele respondeu o quê? O são não precisa do médico, mas sim os que estão doentes. É parábola. Tem coisas que Jesus não revelou que era para você revelar. É por isso que ele diz que vocês farão coisas maiores que essas. Uau. Exatamente. Top de ventoinha. Então viva. Tua ministração começa quando você acorda. É um perigo um cristão que quer crescer em qualquer área da sua vida sem ter plano do dia seguinte. É um perigo. Se tu dormes hoje sem plano do que vais fazer amanhã, é um grande perigo para ti. Terrível. Tu não vais chegar em nenhum lugar assim. Porque tudo que viveres nas tuas 24 horas será surpresa para ti. Tem coisas que você vive que Deus te mostrou e você diz assim: eu já vi isso aqui. E está acontecendo. Jesus mostrou isso aqui faz tempo. E está acontecendo. Jesus te antecipa o que ele quer te dar. Te mostra. Só precisa estar nele. Intimidade o que é? É teres um bro que te diz o que quer fazer para ti. Meu bro é Jesus. Quando um problema me bate, chamo o bro Jesus. Ele vai me ajudar. Intimidade gera soluções na vida do homem. Amém. 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 Aqui acabou falando sobre ser. Aqui como falou sobre a tua forma de ser, vai ser uma ministração. Aí eu me lembrei também, né? Acerca de me lembrei sobre aquilo que a Bíblia fala sobre sermos a luz do mundo. A luz do mundo. Tipo, estamos a chegar, né? E não estamos a iluminar o lugar onde nós estamos, né? Mas eu queria que você aprofundasse mais. Eu sei que aqui não está a ver o ID. Amém. Eu queria que você aprofundar mais isso sobre ser a luz do mundo e o sal da terra. Porque eu acho que todo mundo já ouviu isso de ser a luz do mundo e prega. Mas eu acho que também... acredito que como eu, né,
muitas pessoas também não têm um certo entendimento acerca disso, né? Sobre ser luz do mundo e sal da terra. Queria ouvir de ti, né? Eu vou dar um pequeno resumo, vai ser muito rápido, em 1 minuto e meio para falar isso, para explicar uma coisa. O que é luz e o que é influência? Jesus, quando entrava em cada cidade, o que fazia as pessoas se incomodarem com a presença dele era por causa da luz que ele carregava. Yes. Jaime, quando tu entras na sala de aulas e as pessoas sentem que tu chegaste, é por causa do quê? Tens uma luz diferente. Diferente. Tem pessoas que chegam em lugares e nem são olhados. Tem pessoas que nós recebemos nas nossas vidas e nem criam diferença. Amém. Entrou, saiu, não mudou nada. Mas eu, quando chego em algum lugar, eu tenho que negar a luz que eu aceitei carregar, não incomodar pessoas. Entrei num lugar, eu tenho que dizer para mim mesmo, Jojo chegou em algum lugar. Tem que mudar alguma coisa. Por quê? Porque aquilo que eu carrego, vamos fazer perceber que tem que motivar alguém ou influenciar alguém até o ponto da pessoa perguntar por que sempre quando você chega as coisas mudam, as coisas ficam complicadas. Por quê? A atmosfera que você carrega tem que evangelizar nas vidas das outras pessoas. Amém. Uau, glória a Deus, Jojo. Estamos a receber muita revelação aqui do Senhor, é profético. E para fechar, né, e também abençoar a nossa família aqui, gostaria de saber como é que podemos ter a revelação do nosso chamado e do nosso propósito de Deus na nossa vida. Bom, uma coisa muito simples. Essa pergunta pode ser complexa para quem ouve, mas pode ser fácil para quem entende. Porque a primeira responsabilidade que o homem deve ter para ter entendimento do seu chamado, ele tem que ter conhecimento do dono do chamado, que é Deus. Logo, o me converter é um passo extremamente importante para eu ter acesso às coisas de Deus. Amém. É um perigo para eu, como cristão, estar a viver mesmíssimas coisas desde que me converti. Porque Deus não é Deus de mesmas coisas. Se quero descobrir a revelação do meu chamado, a revelação da minha missão ministerial, tenho que me converter e estar diretamente ligado com Deus. Porque conversão é o primeiro passo. E dentro da conversão, temos níveis que temos que alcançar. Alguns de nós aposentamos certos níveis. Alguns de nós alugamos certos níveis. E nós estamos a criar condições de nos dar tempo para cumprimento dos chamados que Deus nos deu. Se não te deres tempo e despertares no que fazer, corres o risco de ter uma morte precoce e morrer sem cumprir o que Deus te mandou fazer. A Bíblia diz que nós seremos julgados até por aquilo que nós não fizemos. Então, quantas coisas nós não estamos a fazer e estamos a impedir com que outras pessoas sejam alcançadas pelo mover de Deus através das nossas vidas? Negar teu chamado é destruir certas almas que teriam que vir ter contigo para ter acesso a Deus. Algumas pessoas se sentem confortáveis em conversar contigo porque sentem Deus a falar com elas. Já estamos a dizer que existem pessoas que dependem de nós, né? Dependem do nosso posicionamento para caminhar, né? E pode ainda aprofundar mais isso. E eu também toquei num assunto, disse que o homem não tem falta de informação, ele tem falta de versículos, ok? Os versículos são componentes que me dão facilidade de chegar até um determinado lugar. É como se fosse um boosting para eu chegar em algum lugar. Nós às vezes passamos problemas à toa, mas há certos problemas que têm déficit de falta de versículos. Porque cada versículo é uma resposta para um problema que eu estou vivendo na minha vida. Se me falta pão, me falta água, eu tenho que lembrar de Salmos 23:1. Ele vai me sustentar e vai me dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu leio aquele versículo, eu alimento o meu espírito e coloco ele na posição de fazer perceber que podes não ter agora, mas terás.
Amém. Quando eu sinto, por exemplo, que os meus caminhos estão complicados, minha vida está destruída, eu lembro de Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Logo, eu acredito naquilo que Deus está a falar e coloco em prática na minha vida. Logo, não vivo com nenhuma pressão, não vivo com nenhuma preocupação, porque eu espero no Senhor. Amém. Se eu tenho dificuldades, tenho lutas psicológicas, tenho terríveis problemas, que vejo que, olha, problemas que eu estou a viver, mano, nem minha dama, nem meu damo pode me ajudar. Eu vou para Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Eu tenho que criar condições de olhar para Deus e dar uma comparação com o que eu estou a viver. Para poder alcançar a minha resposta e a minha satisfação. Em suma, o homem nunca pode viver sem informação. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de quê? É conhecimento. Tem probleminhas que estamos a viver que não é problema de Deus. É falta de conhecimento. Conhecimento te salva. Conhecimento te ajuda. Conhecimento te impulsiona ao correto. Conhecimento te motiva. Conhecimento te traz paz. Já vês quando você entra na sala enquanto fez TPC? Como é que é teu ambiente ali? Ficas bem. Porque eu fiz TPC e entendo bem a matéria. Mas quem não fez TPC, só de ver que docente desceu do carro, está a vir até a sala, ele se esconde, fica atormentado. É para falar em TPC na sala. Por quê? Porque não tem o quê? Conhecimento e o TPC feito. Logo, é um exemplo prático do que é ter conhecimento, do que é não ter conhecimento. Aquele teu amigo inteligente, que parece maluco às vezes, ele tem pancada dele, mas é inteligente. Entra na sala do centro, pergunta qualquer coisa, ele está a responder. Tem conhecimento. O cristão precisa disso. Conhecimento para não se assustar com probleminhas. Exatamente. Uau. Aleluia. Glória a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então é sobre isto mesmo. Cada conhecimento é uma verdade sobre a nossa realidade. É importante termos a verdade para que a nossa realidade seja suprida pela verdade de Deus. Amém. Amém. Eu só queria ter certeza, porque parece que Deus está com ele ali falando. Mas também. Nós queremos agradecer, Jojo. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. É com grande alegria que nós recebemos o nosso irmão hoje, João Alá, para falar desse grande tema da mesa até os confins da terra. Então é sobre isso, meu irmão querido, ali que você escutou, nos ouviu, nos assistiu e ficou até no final. Eu acredito que Deus falou sobre com a tua vida, através da vida do nosso irmão e amado irmão Jojo Alara. E continue buscando ao Senhor, seja como o Samuel, diga: Senhor, eis-me aqui, revela o teu propósito chamado sobre a minha vida, eu quero cumprir, além de tudo, a tua vontade. Isto é muito importante. Mas também é triste que nós estamos a terminar mais um episódio. Gostaríamos de ficar e falar sobre muito mais. Aleluia. Amém. Mas eu agradeço muito a Deus pela tua vida, por aceitar o nosso convite, pela tua humildade, pela forma simples de explicar e por ser sensível ao Espírito Santo. Também quero agradecer aos nossos grandes hostes do momento, irmão Jaime Júnior, nosso irmão Hercule Muniz. Deus te abençoe. Assim nós terminamos o 4º episódio da nossa série A Mesa. Pode chance. Acabaram a bolagem.